Pronto? Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bem com vocês? Giovana está aqui. A Linéia só? É isso? Por enquanto é. Mostra o rosto de vocês aí. Tá com vergonha de mostrar o rosto? Deixa eu tentar ligar aqui. Ai. Beleza, Giovana, Linéia. Como é que tá sendo aí esse distanciamento aí, Giovana? Como é que tá sendo? Eu tô trabalhando bastante, né? Porque aqui não para. Ah, não parou? Não fechou também o negócio lá? Não, a gente tá entregando e fica aberto aqui para retirar. Alguém quer alguma coisa da estufa, Ah, menos mal, né? né? Isso é bom. É, Se Deus quiser já volta logo, né? O pessoal já tá até reclamando já. pois é. É duro, é complicado essa situação. É complicado mesmo. É duro se voltar e é duro se parar também. É bem isso. Vamos lá então. Não dá no grupo. Então, beleza. Eu acho que não sei se mais alguém vai entrar, não vai? Senão eu espero mais uns 5 minutos, uns 2 minutinhos aí, ver se alguém entra. Uhum. Hum? Vamos lá. Espera aí, então só tá você e a Linéia por enquanto. Acho que a Vanessa tá mandando mensagem aqui. Eu acho que a Vanessa vai. Tem, né? O Diogo não deu sinal de vida? O Diogo não. Eu acho que tá trabalhando bastante também. Hum, Eu dele também, não sei se parou, não. Vai ter prova ou nem vai ter, né? Acho. então, eu vou até passar uns recados para vocês antes já, né? E é bom que fica gravado, né? Então, eu já estou gravando aqui já essa nossa vídeo. Como é que funciona essa ferramenta aqui? Essa ferramenta do Zoom, ela basicamente ela tem uma limitação de hora de 30 minutos. Então, o que que eu fiz? Eu já criei várias reuniões até 9 horas da noite, automaticamente ele encerra uma e entra outra. Vocês não precisam sair da vídeo, tá? Ele só fica conectado mesmo. Uhum. Não perder. Nisso vai gravando a aula e não perde, entendeu? Uhum. Para mim só aqui, tá? Deixa eu pegar aqui já, exibir a tela. Vocês estão vendo a minha tela aí? Uhum. Linéia, você está conseguindo ver, Linéia? Se você não quiser falar, você pode mandar um joinha aí. Tem umas ferramentas bem bacanas nesse Zoom aí que você consegue mandar um joinha. Ela não tá conseguindo conectar áudio, tá escrito na tela dela conectando áudio. O áudio, né? O povo já se acostuma. Uhum. Tá vendo a minha tela aí? Uhum. Beleza. Maravilha. Então vamos começar então, né?
começar, vou passar uns recados para vocês, para ficar mais fácil, né? Então, vamos lá, então. Vamos com vocês, então. A Linéia e a Giovana. Pessoal, primeiramente aí perguntar para vocês como é que vocês estão, tá tudo certo, né? Eu vi que está todo mundo caminhando, correndo aí. A Faite, né, nesse momento de isolamento social, ela pediu para a gente, os professores, estreitar mais o relacionamento com os alunos. Então, por isso que foi criado todos os grupos de WhatsApp com vocês aí, né? Então, ou seja, a faculdade toda, na verdade, não é só vocês, não, que são só em 5 alunos, mas todos os professores foram, meio que, entre aspas, obrigados a criar um grupo de disciplina com todos os alunos, além de inserir o coordenador e ele passar um relatório no final de cada aula, né, para dar um andamento aos conteúdos dos alunos. Eu já fazia isso no presencial, eu faço isso com os alunos já por WhatsApp. Eu já fazia isso já de forma bem espontânea. Mas pegou de surpresa bastante colegas, pegou de surpresa, não é acostumado a mexer com ferramenta virtual, né? Então, está sendo um processo de adaptação um pouco complicado para eles. Para nós, está sendo tranquilo, né? Então, o que eu fiz? Com a turma de vocês e a turma do 5º período, né? Na semana passada, eu gravei a videoaula e disponibilizei no YouTube, no Loom. E a cada aula também, nessa segunda aula, eu optei por fazer uma live. Já fazer a aula junto com os alunos, tá? Então, assim, muitas das vezes eu sei que na correria do dia a dia de vocês, hoje, se não tivesse ninguém hoje aqui, ao vivo, eu já ia gravar essa aula automaticamente, ia tocar o barco aqui, mas não ia ter essa interação com vocês, entendeu? Então, justamente a live é para isso, para ter interação, para tirar pergunta, é como se fosse aula lá mesmo no dia, né, presencial, né, como a gente faz, né? E tem sido bacana, viu, Giovana? O pessoal tem participado, não fala assim que é 90% da sala, pelo menos uns 60% estão participando, estão optando pelas lives ao invés da videoaula. Daí, início, eu optei, como vocês são um grupo pequeno, são só 5 pessoas, né? Eu acho que fica muito mais fácil essa interação entre nós aí, porque fica muito mais dinâmico também. Já era dinâmico no presencial, né? Remotamente também pode ser dinâmico também, tá? Então, a cada aula aqui que eu vou fazer, essa aula que nós estamos fazendo aqui hoje, ela vai ser gravada, né? Ela vai ser gravada, eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, no Loom, vocês podem acessar, é claro. Como vai estar aparecendo a imagem de vocês, eu vou deixar no privado, depois eu vou editar esse vídeo futuramente, eu vou tirar a imagem de vocês lá para não terem problema, né? Uma questão assim de imagem, essas coisas. E a cada aula vai ter um formulário de avaliação, da pesquisa de satisfação da aula, né? Justamente para incentivar alguma melhoria que vocês enxergam, que vocês acham que é necessário. E vai ter umas atividades avaliativas junto com vocês. Na aula passada, vocês perceberam que eu já mandei um questionário já referente ao conteúdo que eu dei no vídeo, né? Se vocês perceberam. Conversando com a Rose, agora fugiu o nome da coordenadora. Agora fugiu o nome da Viviane. A Viviane? É isso. Então, a princípio, vocês teriam acesso ao Moodle também. Você teria que estar acessando ao Moodle também e tendo os conteúdos. Como a gente já tinha interação pelo WhatsApp, né, e agora de forma virtual, então já meio que vai ser meio que abolido esse negócio do Moodle, tá? Aí eu vou fazer a avaliação de forma virtual ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa presença de vocês nas videoaulas, ela é muito importante. Não precisa estar presente em todas as lives. Mas pelo menos os questionários, atividades que eu mandar lá via Google Forms, ele já vai valer uma pontuação já para a média de vocês, ok? Então, enquanto ainda a situação não se normalizar, não tem por que a gente falar em prova com vocês, aplicar prova, aplicar atividade, sendo que foi muito pouco conteúdo ainda, né? Então, dessa aula em diante, agora que está sendo gravada, assim como na aula passada, ela também, a cada atividade vai ser pontuada daí, tá? Daí, para revisão antes, para pontuação daqueles 2 pontos que tem lá que pede para média,
Eu vou avisar vocês com antecedência, eu vou disponibilizar um questionário lá, abrangendo todo o conteúdo de todas as aulas, mas de forma prática, também para vocês já revisar através do questionário, né? E já mandar também. Então, fica aí, fica a pontuação de um questionário que eu vou mandar, nos 2 pontos, e o conjunto desses questionários que vocês forem respondendo a cada dia, eu vou dar uma bonificação de 1 ponto também para vocês. Já diminui um pouquinho o ponto, já diminui um pouquinho a dor de cabeça da prova, né? Então, a prova vale 8, mas 1 ponto, quem fizer todas as atividades, né? Dentro do prazo de uma semana certinho, vai estar tendo essa bonificação daí, tá? O que vocês acham da sistemática? Para vocês que são 5 pessoas só? Oh, Ajuda um pouco, né? Então, eu estou fazendo assim, uhum. estou fazendo assim com os demais alunos, porque a turma de vocês é pequena, mas tem turma que eu tenho lá de 60 alunos. Então, assim, como é que eu vou ser injusto de dar presença para quem está online comigo, virtualmente, na hora, e sendo que aqueles outros 60, 40%, muitas vezes nem tem internet na casa, não sou É. internet, e nisso eu estabeleço um prazo de uma semana, pelo menos, para poder ele estar se articulando e se ajeitando, pelo menos, para poder responder o questionário. Isso já é válido para a presença, para ele, para a participação para ele, tá? Então, é uma forma, assim, de ser justo, basicamente, com quase todos aí, tá bom? Uhum. Então, assim, nas próximas aulas, vai ser meio que rotina isso. Então, toda sexta-feira vai ter essa live, né? Necessariamente não precisa ser até às 10, tá? Como eu É. falo lá, não precisa ser até às 10. A gente, um monte de pessoal da sala pediu para tocar direto. No outro dia, eles pediram para fazer um intervalo. Ah, você faz um intervalo de 20 minutos aí para a gente poder tomar um café aqui em casa, conversar com a mãe, com o pai. E a gente, Uhum. eles escolhem qual a melhor dinâmica para vocês, tá? Então, até eu estou em casa também, então, assim, pode acontecer de meu filho vir aqui também junto com a câmera, né? Acontecer de Uhum. invadir a câmera, atrapalhar a aula, né? Mas acontece, coisa natural, né? Todo mundo tá em casa, né? Então, é coisa do dia a dia, tá? Só peço que vocês não reparem, tá? Um pouco no amadorismo aí quanto à disciplina, tá bom? Uhum. Tá. Perfeito? Então, maravilha. Na aula passada, vocês chegaram a olhar uma videoaula, ficou alguma dúvida do conteúdo lá? Ficou um pouco claro? Ficou uma coisa que ficou obscuro? O da semana passada eu vi só o material, não vi a videoaula ainda. A aula você não viu? Não. Tá. A Lineia pode escrever, Lineia. Tá, tá meio ruim só a minha gravação, que eu acho que eu tô em casa, minha internet é ruim. Mas eu tô ouvindo, É, pode falar. tá dando certo? Tem que ir na minha sogra, daí é melhor, acho que, pra estudar. Aham. Então, eu assisti assim, eu até fiz, eu acho que deu certo, né? Eu fiz o questionário, Isso, não sei se você já isso. recebeu, O e eu questionário também assisti lá aparece, né? o vídeo, já Ah, apareceu? tá. Eu assisti o Então, vídeo do Conta, lá do YouTube, tem o vídeo do Contas, né? tem. É aquele vídeo mesmo. Eu assisti, eu fiquei só indo um pouquinho na dúvida, aquela parte do ativo e passivo. Tá, beleza. Gente, só essa dúvida que ficou, né? Então, só do ativo e Isso, eu passivo. até passei. Tá, Daí eu beleza. comecei a responder, eu vi que tinha um exercício no final, eu não consegui, eu acho que passou muito rápido o final dos exercícios lá, que eu Certo. acho que era até os do, Tá bom. do 1 ao 6, eu acho que eu não consegui pegar. Tá bom, perfeito. E lá do Google Forms, ficou tranquilo? Aquela revisão do Google Forms? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Então, do Google Forms, ele vai até domingo, quem não fez ainda, né, da aula passada, vai até domingo. Ele já conta para pontuação também, tá? Então, vai até dia domingo, dia 29 de março. Então, hoje, no final, hoje à noite, eu já posto o segundo questionário, que é dessa aula aqui de hoje. Ele vai até quinta-feira que vem, sempre com prazo de uma semana, tá? Então, o professor passou o prazo. Se passou o prazo, a pessoa não acessou, eu subentendo que a pessoa não está olhando, não está vendo, não está acessando. E eu vou mandar também no Moodle. Mando no Moodle, não. Eu vou mandar no WhatsApp. Então, todos os canais possíveis eu estou postando. E estou avisando. Então, assim, se a pessoa não acessa, não olha, não pode ter mais o que fazer, né? Então, eu vou sair daqui da minha casa e pegar na mão dela, através do vídeo, né? E pedir para ela acessar. Então, eu peço que vocês aí, por mais que são em 5, né? Uma hora um pouquinho longe ou perto do outro, né? Dá uma cutucada, ó, pessoal, tem um questionário aí pra gente fazer, dia 29, é importante.
para ter esse feedback de vocês, entendeu? Então, a vantagem é que você faz o questionário, você não precisa imprimir, você responde ali, ele já te dá a pontuação que você teve na hora, não precisa ficar esperando nota. Então, vale a pena. Eu acho que está sendo bem prático. O pessoal está gostando muito das outras turmas, elas estão até pedindo se eu vou continuar esse trabalho depois que voltar às aulas normais. Então, eu até me predispus a continuar esse trabalho, né? Porque eu, na verdade, já tinha um canal no YouTube que já fazia isso, com algumas outras coisas. E surgiu o momento, agora estou aproveitando a oportunidade e já estou colocando tudo lá também. Então, eu vou dar continuidade também. Inês, sobre a sua dúvida, a gente vai matar nessa aula de hoje só o ativo e o passivo, que você ficou em dúvida? Isso. Tá. Que ativo é bem, direito, essa fica um pouquinho na dúvida. Isso, tá bom, beleza. Então, vamos lá, então. Vamos mudar o andamento aqui, né? Já explica essa dúvida sua. Então, vamos lá. O passivo, Linéia, ele abrange todas as obrigações, né? As obrigações que abrange juntamente com as obrigações e o patrimônio líquido. Então, o passivo, ele abrange as obrigações e o patrimônio líquido, tá? Que é a aula de hoje, vai atuar sobre patrimônio líquido. Daí, o ativo, ele abrange o conjunto de bens e direitos, ok? Nas próximas aulas, a gente vai estar meio que aprofundando o conceito do ativo e do passivo. Aprofundando ele, como é que ele se divide, o que é curto prazo, o que é longo prazo. Da mesma forma no passivo, as obrigações de curto prazo, longo prazo. Como é que classifica essas obrigações também, tá? Então, nessa aula em diante aqui agora, a gente começa a aprofundar essa classificação, tá? Mas naquele exercício lá... O caminhão passou aqui. Naquele exercício da aula anterior, basicamente, era só você entender o que abrange o ativo. Somente o conjunto de bens e direitos. O que abrange o passivo? Somente as obrigações, tá? Nessa aula em diante agora, a gente começa a aumentar um pouquinho mais essa classificação e aprofundar um pouquinho mais. Ok? Eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem aí, não sei o que é mais fácil, se vocês querem que eu explique a teoria e já faço o exercício junto com vocês no Excel, e vocês vão anotando no caderno, ou vocês querem fazer no Excel juntamente comigo? O que vocês preferem? Pode ser junto com você. Pode ser junto? Pode ser junto. Ontem eu fiz assim, com os alunos lá do 5º período, eu fui explicando a teoria, depois a gente foi fazendo exercício junto. O pessoal aproveitou até para perguntar umas coisas de Excel também, que eles não sabiam como é que faz. Daí o pessoal já foi aproveitando e foi perguntando também. Então, daí, essa aula aqui, o material que eu gravar aqui, vou mandar para vocês também. Então, não vai faltar nada para vocês aí, tá? Pessoal, só vou pegar uma água aqui, porque eu estou falando bastante, né? Então, deixa eu só pegar uma água e já volto. Espera aí. Vamos lá. Na contabilidade, né, a gente tem um item que a gente vai trabalhar nessa aula chamado situação líquida patrimonial. Situação líquida patrimonial nada mais é que a diferença entre o ativo e o passivo. Então, ou seja, é como se fosse o simples hiato. O que tem de diferença entre o ativo e o passivo, esse ato, esse valor que a gente vai encontrar, ele é chamado de situação líquida dentro da contabilidade. E por que a gente tem que estudar isso agora? Porque a situação líquida patrimonial, muitas pessoas confundem. É o lucro ou o prejuízo? É só o resultado que a pessoa tem no mês. Na verdade, não. Na contabilidade, esse conceito de situação líquida é muito amplo. Dentro das micro e pequenas empresas, essa questão de situação líquida é muito relevante. Principalmente numa época dessa que a gente está tendo agora, né? Que as vendas elas começam a cair. Aí, nisso, a empresa ela começa a procurar formas de se financiar. De que forma que ela vai poder se financiar? Renegociando o prazo com o fornecedor, vendo se o seu estoque não está muito obsoleto, se há outras técnicas ou formas de vender de forma diferente. Então, ou seja, muita gente está precisando se reinventar. Quando surgem situações como essa, né, que é uma situação de calamidade pública, situação de comoção nacional,
se a empresa não está preparada, ela não tem um controle sobre a sua situação líquida, ela começa a passar dificuldade. Ela acha que é só buscar crédito, né? O acesso ao crédito é só buscar dinheiro. É o que eu estou precisando de dinheiro agora. Necessariamente, muitas vezes não. Muitas vezes a busca pelo crédito, muitas vezes ela pode se tornar uma obrigação também, tá? Então, a gente entender essa questão de encontrar a situação líquida, quando que o resultado é positivo, até que momento ele é favorável, ele é desfavorável, ele é muito importante. Se toda qualquer empresa, seja ela pequena, desde a pequena, né, seja do simples MEI até uma empresa limitada, sociedade anônima, que faça esse controle de forma mensal, né, isso é muito importante. Eu sempre falo assim para os alunos, né, para quem conversa comigo, que além da empresa ter essa parte, o aparato contábil, ela tem que ter também um controle de caixa eficiente, ela tem que ter também um controle de estoque eficiente, ela tem que também ver uma questão, tudo aquilo que é capital de giro, né? Hoje, na minha atividade, o que é capital de giro? O que eu consigo fazer girar de forma mais rápida? É aquilo que eu posso me financiar no longo prazo, que pode me ajudar, que eu possa ter pelo menos um momento de fôlego, né? Enquanto as dívidas forem chegando, eu consigo me descapitalizar e sem que afete o meu resultado. Então, a situação líquida, a análise disso, ela é muito importante. Ainda mais agora nesses momentos, né, que o governo está lançando várias medidas econômicas, né? Suspendendo o pagamento de tributo, por 3 meses, suspendendo obrigações acessórias por tanto tempo. Isso é um alívio financeiro de curto prazo, mas a gente não sabe. Passou a crise, será que o governo não vai voltar a cobrar de uma vez por todas? Daí fica a reflexão para a gente. Então a gente tem que estar preparado, basicamente nesse detalhe. E a situação líquida vai muito em encontro disso. A contabilidade ajuda muito nesse aspecto de descobrir de que forma esse resultado, essa situação líquida, ela pode ser vantajosa ou até mesmo desvantajosa, né, para a empresa, tá? Pegando aquele conceito que eu falei para vocês na aula anterior, né, o patrimônio dos sócios, ele não se confunde com o das pessoas. A pessoa vai lá, pega um dinheiro para usar para pagar uma despesa pessoal dela, sendo que é da empresa. Ela não pode misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. Ela sempre tem que separar. Ainda mais em momentos como esse, delicado de estar passando, esse controle tem que ser muito mais aguçado ainda. Porque senão a pessoa lá entra no descompasso. Ela começa a misturar tudo. Chega um momento que ela acha que está faltando dinheiro no lugar, muitas vezes não vai precisar faltar dinheiro nada. Então tem que ter um controle separado, separar tudo aquilo que é, né? Muitas das vezes aquilo que é vencível no curto prazo ou no longo prazo, ver a possibilidade de renegociação com alguns fornecedores, né? Se o fornecedor lá te cobrava de você há 30 dias, opa, dentro da situação, a gente não pode renegociar para 60 dias, ou a gente suspender pelo menos uns 2, 3 meses e tipo, quando você voltar, a gente renegocia novamente, a gente faz uma espécie de uma troca, né? Em vez de fazer por encomenda, faz sob demanda. Muda um pouquinho a forma sistemática do negócio, que muitas das vezes essas pequenas ações elas começam a ajustar e elas começam a contribuir para essa situação líquida, tá? Tá ok? Então, por isso que ela é importante. Na verdade, assim, ela não é uma coisa só para a contabilidade viver. Na verdade, não. Se a gente pegar esse assunto e a gente aprofundar, ele vai muito mais longe. Ele tem um alcance muito gigantesco, tá? Aqui a gente tem várias situações líquidas patrimoniais possíveis, né? A primeira delas que a gente tem aqui é quando o ativo é maior que o passivo. Ou seja, quando o conjunto de bens e direitos ele é muito maior que as suas obrigações. A gente fala que a situação líquida patrimonial possível, né? Essa primeira aqui seria uma situação líquida positiva, favorável, superavitária. Aqui eu trago um exemplo que a gente vai fazer junto com vocês, tá? Vocês vão me ajudar aí agora, no outro canto da tela, né? Vocês vão me ajudar. A gente vai fazer esse exercício dentro do Excel, né? A gente poder trabalhando com eles. E para vocês entenderem por que surge essa situação líquida favorável, quando que ela é desfavorável, quando que ela é nula, quando que ela é deficitária, a gente vai começar a entender agora, tá? Pessoal, tá dando tranquilo para entender? Qualquer dúvida, vocês podem interromper. Ainda mais se vocês estão em 2 pessoas só, né? Então, fica muito mais fácil ainda. Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar aí? Então tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui agora do Excel. A minha tela do slide vai sumir. Daí eu vou pedir para vocês acompanhando comigo aí.
que vocês têm, porque vocês já têm esse material baixado com vocês aí, tá? Vocês estão vendo o Excel aí? Uhum. Sim, né? Então, aqui, a primeira situação que nós temos, né, que está aí no slide de vocês, o ativo é maior que o passivo. Então, ou seja, o ativo, ele compreende o quê? O conjunto de bens e direitos, e o nosso passivo, ele vai abranger as nossas obrigações. O que a gente tem a fazer agora? A gente vai começar a encontrar a equação do patrimônio. Quando a gente fala da equação do patrimônio, a gente fala que a gente está buscando qual que é a situação líquida patrimonial da empresa. Então, ou seja, qual que é a equação do patrimônio? A equação do patrimônio nada mais é que o conjunto de bens e direitos, o conjunto, a soma dos bens e direitos, menos as minhas obrigações. Esse resultado que vai ser dado, que eu vou encontrar, ele é a minha situação líquida patrimonial, que pode ser tanto positiva, pode ser nula ou pode ser negativa. Tá? É claro que a gente vai começar a entender agora quando que é positivo, quando que é nulo e de que forma que a empresa, o que ela pode fazer para ajustar, para melhorar essa situação. Tá? Então, um exemplo aqui. No primeiro, a gente sempre vai ter que fazer a equação do patrimônio, que nada mais é a soma dos bens e direitos, né? Então, a gente pode colocar assim, ativo, bens mais direitos, bens mais direitos. E quais são minhas obrigações? Minhas obrigações vai ser os R$180 aqui. Então, se a gente somar os bens mais direitos, vai dar R$300. E as minhas obrigações são R$180. Então, ou seja, a diferença entre bens mais direito menos minhas obrigações, eu encontrei um valor de R$120. Essa diferença, a gente chama ela de situação líquida patrimonial. Então, ou seja, essa situação, o que ela representa, essa situação? Por mais que a empresa ela compre todos os seus bens, ela receba de todos os seus clientes, e ainda por mais que ela compre seus bens, ela receba de todos os clientes que ela tem, ela consegue honrar ainda com folga bem tranquila as suas obrigações. E ainda sobra para a empresa R$120. Então, vocês podem perceber aqui que o nosso conjunto de ativo, que nada mais é que o bens de direito, ele é muito maior que as nossas obrigações. Professor, mas assim, se eu não quiser fazer equação, eu só bater o olho aqui e já falar, não é meio óbvio? É meio óbvio. Tem pessoas que vão pelo olhômetro e acabam errando, sem fazer o cálculo. Porque aqui está de forma bem simples, né? Bens e direitos. Daqui a pouco vai ter várias contas. Caixa, estoque, clientes a receber, vai ter duplicados, vai ter impostos, vai ter um N de itens. E aí que começa a complicar, porque assim, a noção de classificação, ela tem que estar muito evidente no entendimento de vocês, o que classifica como ativo, o que classifica como passivo. Agora a gente vai começar a largar aquela classificação, isso aqui é bem, isso aqui é direito. A gente vai começar a trabalhar com grupos somente agora. Quais são esses grupos? Ativo e passivo. Tá ok? Então aqui o valor, ele deu R$120. Quando você faz essa forma aqui, você está fazendo, na verdade, você está dando uma ordem de solução para o exercício. Primeiro, classificando aquilo que é ativo e aquilo que é passivo. Depois, você monta a equação do patrimônio, que nada mais é que o hiato entre a soma dos bens e direitos menos as obrigações, que a gente encontra o resultado aqui, 120. Esse R$120 é um valor positivo. Então, ou seja, por mais que a empresa ela compre todos os seus bens, ela receba de todos os seus clientes, ela ainda consegue pagar suas obrigações e sobrar um valor para ela. Esse valor a gente chama de situação líquida, ou o famoso grupo agora que a gente vai começar a entrar, o famoso patrimônio líquido. Aquilo que é propriamente da empresa e dos seus sócios também. Tá? Então, como é que fica o balanço patrimonial? Daí vocês vão ter que montar o balanço patrimonial. De que forma? Separar lá. Qual que é o total de bens? 200. Qual que é o total de direitos? R$100. Vai dar
R$300. As obrigações. Vamos jogar para cá, né? As obrigações. Qual o valor que vai ser? R$180. Vocês podem perceber aqui, ó. Equação, ela é sempre um sinal do quê? De igualdade. Equação vem do grego. Significa o quê? Igualdade. O nosso patrimônio, da mesma forma, ele representa uma igualdade. Igualdade entre quem? Bens mais direitos menos as minhas obrigações. Por isso que muitas pessoas associam o balanço patrimonial como fosse uma balança. Por quê? O lado esquerdo do ativo, ele sempre, o passivo, sempre vai financiar o ativo. Se aqui se o passivo aqui está com valor de 300, ele tem que financiar o meu ativo em R$300. Mas, professor, por que aqui está 300 no lado esquerdo e aqui está 180? Não tem uma coisa errada? Tem. O que a gente apurou aqui no exercício? A gente apurou o quê? A situação líquida. Então, ou seja, o que falta aqui? A gente colocar o valor da situação líquida. Então, ou seja, nisso, quando eu fiz isso aqui, eu já descobri qual que é a minha situação líquida patrimonial. No qual aqui o meu ativo, aqui, né, ele é maior que o meu passivo. Por que é maior? 200 mais R$100, os bens mais direito compreende o meu ativo. A soma dá R$300. As obrigações correspondem a quantos? A 180. Então, ou seja, o meu ativo aqui, ele é muito maior que o meu passivo. Essa diferença que falta é o resultado final da minha empresa. Que, no caso aqui, né, a situação líquida aqui vai ser o quê? A situação líquida positiva, favorável, né? Ou até muitos chamam, né, de confortável. Então, ou seja, eu poderia muito bem, professor, eu posso fazer sobre outra ótica, eu posso só olhar o balanço patrimonial e já consigo bater o olho e ver que situação que líquida que é. Se essa informação ela tiver omitida para vocês, aqui, o que vocês vão ter que fazer? Calcular, fazer a equação do patrimônio. Se vocês não fizerem a equação do patrimônio, não tem como você afirmar se isso daqui é positivo, favorável ou negativo. Tem que sempre fazer o cálculo. Tá? Então, ou seja, aqui a gente já tem a primeira situação. É claro, aqui está de forma bem simples, né, para vocês. Aí vai ter, por exemplo, um exercício, né? Vou até mostrar aqui. Vai ter um exercício que eu passei para vocês. Deixa eu até ver aqui. Vamos lá. Que é o negativo, o segundo, né? Vocês estão vendo meu Word aí? Uhum. O Word, vocês estão vendo? Não abriu ainda. O Word, deixa eu abrir aqui. Estão vendo agora o Word? Uhum. Tá. Sim. Então, esse exercício, então, o primeiro exercício aqui que eu fiz com vocês conseguiram entender? Tranquilo? Sim. Agora a pergunta, se eu só gravasse a videoaula só, sem fazer junto, conseguiram entender? Não. Já é difícil. Só se fosse gravar a aula aqui, não tivesse vocês aqui hoje. Fosse fazendo aqui, eu fazia assim, tal. Agora sim, vocês têm alguma dúvida aqui? Aqui vocês estão, agora vocês podem perguntar, professor, eu não entendi tal parte. Não. Se tivesse ninguém, eu ia tocar direto. Pode ir? Pode ir? Tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá meio ruim pra minha imagem só. A imagem tá ruim? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Ué, aqui tá. Tá aparecendo normal? Então, Não, pra mim não. Tava aparecendo. por exemplo, esse exercício aqui ó, que tá lá, que eu mandei para vocês lá. Tá vendo aqui, ó, tem várias contas, não tem?
Uhum. Ó, represente graficamente e informe a situação, o tipo de situação líquida a seguir. Então, assim, você bater no olho aqui, você consegue falar para mim qual que é se a situação líquida positiva? Você não conseguiria. Não. Não, o que que você tem que fazer? Fazer o passo a passo, né? Que está Uhum. aqui no exercício do Excel. Então, o que que você vai fazer? Você vai classificar tudo que é bens, direitos e obrigações, do jeito que está aqui. Então, os bens, qual que vai ser os bens? Tem uma coisa que é bem aqui? Ah, o veículo é um bem. O veículo é um bem. Móveis e utensílios é um bem, né? O caixa aqui é o dinheiro disponível, né? Então, ele entra lá também uma classificação, né? E também lá de direito também. Aí você vai somando. Aí depois você faz o cálculo e joga aqui o balanço patrimonial. Daí o que acontece? Quando você faz dessa forma, aqui, o exercício, aí você consegue ter uma clareza em qual valor que vai fechar, em qual situação líquida que vai fechar. Tá? Então, essa aula aqui de hoje ela vai ajudar muito vocês a fazerem esses exercícios aqui, ó. Que são, na verdade, são vários que eu coloquei lá, né? Ó, coloquei vários aqui. Tá? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta? Eu acho que a classificação de bens e direitos está bem tranquilo para vocês, não tá? Depois Sim. daquela aula que a gente fez aquelas trocentas folhas, né? Aquelas trocentas folhas que a gente fez. Ele tá bem tranquilo, não tá? Sim. A classificação tá tranquila. Tá tranquilo, né? Fica mais fácil agora para fazer esses exercícios aqui, não fica? Então, assim, Fica. perfeito? Então, assim, qual que é a primeira situação aqui? Essa situação aqui é a situação líquida patrimonial positiva, favorável, né, ou confortável, na qual o ativo ele é maior que o nosso passivo, tá? Muitas das vezes vocês vão encontrar o exercício dessa forma. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão encontrar o exercício dessa forma, com um monte de conta. O que vocês vão ter que fazer? Classificar as contas, que é bens e direitos, depois fazer a equação e depois jogar no balanço patrimonial. Daí sim. Esse represente graficamente é a situação do T lá, né? Isso, represente graficamente é a construção do balanço patrimonial. É a forma gráfica dele, tá? Então, vou até escrever aqui, foi boa sugestão, viu? Represente graficamente. Nada mais é que o balanço patrimonial. Tá? Nada mais é que o balanço patrimonial. Tá? Então, ó, represente graficamente, nada mais é que o balanço patrimonial. Vou até colocar uma imagem aqui, que fica mais fácil, né? Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Pegar uma autoforma. Cadê? Nada mais é que o balanço aqui. Ó. Então, represente graficamente, nada mais é que o nosso balanço patrimonial. Tranquilo? Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Ideia? Se quiser falar, Ney, pode falar. Não, tá tranquilo. Aí você vai ter que fazer no caso, esse represente é aquele razonete, pronto, né? Isso, exatamente. Lá no exercício que vocês vão ter que fazer, separar primeiro o que é bens, direitos e obrigações, né? Depois você fazer a equação do patrimônio e o represente graficamente é fazer o balanço patrimonial, após feito o cálculo da equação. Tá, entendi. Eu vou querer adivinhar lá o valor. Se você adivinhar, você vai cair do cavalo. Adivinhar é difícil, tem que fazer o cálculo mesmo, tem que fazer o cálculo da equação, tá? Mas, professor, assim, eu estou muito bom já na classificação, eu preciso ficar detalhando o que é bem, jeito de impressão. Se você se sente confortável na sua cabeça já de classificar de forma automática isso, sem problema, você parte para a equação já. Mas tem que conferir se está tudo certinho, tá? Porque senão, é perigoso você errar algum item aí, você erra a conta inteira. Agora você começa a trabalhar com números que impactam o seu resultado de forma global. Então, isso pode dificultar um pouquinho. Tá?
Então, eu sempre falo assim, classifique de forma correta. Se você se sente confortável na classificação, não tem problema. Pode partir para a equação, né? Sem problema algum. Pode partir para a equação sem problema algum. Mas desde que você se sinta confortável com a classificação. Tá? Eu creio que vocês estão confortáveis com a classificação, não tá? Porque eu vi na aula passada que você, a Linéia, a Vanessa, os demais, tá tudo tranquilo, não tá? Conseguiu terminar aquelas folhas lá, né? Aham. Sim. Então eu acho que se vocês estão bem maduros quanto a isso, vai direto para a equação. Lembrando que de separar o que é ativo e o que é passivo, né? E já encontrando a situação líquida aqui e montando aqui. Tá? O segredo desse exercício, pessoal, é ter agilidade na classificação. Se você tem agilidade, você mata o exercício em questão de 5 minutos, 3 minutos. Tá? Perfeito? Nenhuma dúvida até aqui? Perguntas? Não. Tá tranquilo mesmo? Sim. Tá. Ótimo. Então, beleza. Então, vamos tocar, então. A outra situação líquida, né? O ativo é menor que o passivo. Então, ou seja, quando o conjunto dos meus bens mais direitos, a totalidade deles, for menor que minhas obrigações. Aí o hiato que vai ser encontrado, a gente vai encontrar um descompasso entre os elementos do ativo e do passivo. Aí a gente começa a falar naquela situação de passivo a descoberto. Até a nomenclatura deixa um pouquinho meio no ar. Nossa, o que é descoberto? A descoberta é a quantidade de dívida de origem de terceiros que a empresa vai ter que buscar de fora para poder ela se autofinanciar. Ela manter um grau de igualdade no qual ela possa manter seu patrimônio de forma igualitária. Quando a empresa está nessa situação, né, que o ativo é menor que o passivo, subentende que a empresa está muito endividada. Ela está muito insolvente, ela está numa situação muito de risco. Ou ela paga todas as obrigações, ou ela vende os seus bens, ela vende todos os seus bens, recebe todos os seus direitos, e mesmo assim não é suficiente ainda para honrar os compromissos. Aí nisso ela começa a buscar capital de fora, buscar empréstimo, buscar financiamentos. Por isso que é sempre aquela regrinha, né? O passivo financia o ativo. Por quê? O passivo, eles são decisões de financiamento, que abrange terceiros. Já o ativo são decisões de investimento. Aquilo que você vai aplicar dentro da empresa, que parte de você, não envolve terceiro. Por isso que o ativo e o passivo, eles estão no balanço não por à toa. Cada um deles tem uma finalidade específica. Para você fazer um investimento numa nova linha de produção, comprar um novo maquinário, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma dívida. Você vai lá, paga em 40 vezes, faz em 36 vezes no BNDES, mas em contrapartida você compra uma máquina nova, por exemplo, né? Comprar uma salgadeira, né? Faz uma coxinha já tudo formatinho, bonitinho. Mas assim, você vai comprar a máquina, você vai ter uma dívida de 36 meses, 48 meses, mas vai estar com a máquina lá operando para você, te dando o quê? Te dando capacidade de produção, aumentando a sua capacidade, mas assim, você está investindo, porque ela está te dando retorno. Por quê? Quando você tem uma máquina nova que originou-se de uma dívida, quem que é a origem da dívida? É o passivo. Então, o seu passivo, lá onde você comprou do fornecedor, que é um terceiro, ele está automaticamente te financiando. Por isso que é muito mais fácil a gente lidar com crédito de terceiros do que lidar com gente própria. É muito mais fácil de falar com alguém que é de fora, ó, me ajuda aí, me financia dessa forma, faz dessa forma, me quebra o galho nesse sentido. É muito mais fácil, porque automaticamente o terceiro, o passivo, ele envolve decisões que são de financiamento. É tudo aquilo que é de fora. Ele não está no seu alcance, está na mão dos outros. E o ativo é aquilo que está com você. É seu estoque rodando, girando de forma mais rápida e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, quando o ativo é menor que o passivo, a empresa está com uma séria dificuldade. Então, ou seja, a gente já começa a encontrar uma situação aí de prejuízo, um estado negativo. Muitas vezes esse prejuízo ele pode ser cumulativo, né? Muitas vezes vai se acumulando, chega numa época do mês, ou de algum ano, 12 meses, por exemplo, ele vai tendo mais compensação ainda, né? Então, dependendo se a empresa tem um regime tributário um pouco mais agressivo, como o lucro real, por exemplo, né? Então, a alíquota do imposto de renda já é 15%, já tem uma fatia do leão já que é separada para tudo isso, então já fica um pouco mais difícil, tá?
Nesse caso aqui, nós temos os bens, no valor de R$200, os direitos R$100, as obrigações 340, e a gente sempre parte para a equação, que nada mais é conjunto de ativos, bens mais direitos, passivos, nossas obrigações, e a diferença que a gente vai encontrar vai ser o nosso hiato, que nada mais é a diferença entre o nosso ativo com o passivo. O que está faltando para que essa igualdade feche? O resultado é positivo, é negativo? E de que forma está sendo aplicado isso? Então, nessa segunda situação aqui, a gente vai entender o que começa a ocorrer, comparado com o primeiro lá. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tá. Vamos lá. O que aconteceu aqui no primeiro? A gente pegou primeiro, suponhamos que seja o primeiro mês da empresa, né? A gente tinha aqui R$200 de bens e direitos, né? E a gente tinha 100. O que aumentou para a segunda situação? Você sabe me dizer? Aumentou as obrigações. As obrigações. O simples fato de aumentar as obrigações, ele interfere de forma positiva ou negativa no resultado? Ele interfere das duas formas. Dependendo de como que a empresa está lidando com as aplicações, né, no ativo, tanto do curto prazo como do longo prazo, de que forma que ela está lidando com isso. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que mudou da primeira situação, que é positivo, né? Deu totalmente positivo. O que mudou para a segunda? Subentende que a empresa ela se endividou um pouquinho mais. Não se endividou? Ela ficou um pouquinho mais endividada. Ela estava mais sossegada no primeiro, né? Estava com R$180, né? E no segundo lá, ela foi para R$340, né? Quase 2 vezes aumentou as suas dívidas. Que situação que nós vamos ter aqui agora, né? Nós vamos ter o ativo menor que o passivo. De que forma? Professor, se eu somar bens e direitos, vai dar R$300. Minhas obrigações deu 340. Então, ou seja, o meu ativo está sendo aqui menor que o passivo. Sim. Quando eu tenho essa situação, eu chamo ela de situação líquida negativa, deficitária, ou muitos chamam de passivo a descoberto. Daí o que eu vou fazer? Como eu já sei a classificação, eu vou somar os meus bens e direitos. Se tiver um rol de contas aqui, várias contas, você vai ter que saber o que é ativo e o que é passivo. Por exemplo, caixa, estoque, fornecedor. O que seria ativo aí? Seria o caixa e o estoque. Fornecedor já seria passivo. Tá? Então, assim, o domínio da classificação já tem que estar meio desenvolvido. Se não tiver desenvolvido, parte para o primeiro. Classifica para depois fazer a equação. Tá bom? Beleza? Não quero ninguém dormindo aí, tá? Por favor. Então, assim, R$300, né? E o passivo, qual que é o valor das minhas obrigações? 340. Então, ou seja, a diferença entre o meu ativo e o meu passivo deu um valor negativo de menos R$40. Então, essa situação líquida ela é negativa, ela é deficitária. Agora a gente vai jogar no balanço para a gente ver o cenário que a gente tem. Vamos ver o que eu fiz aqui no primeiro, eu coloquei para cá, vai corrigir. Meus bens vai dar 200, meus direitos vai dar 100, vai dar 300, né? As minhas obrigações vai dar 340. Percebeu aqui, ó, lado esquerdo do ativo ficou R$300. O meu passivo ficou 340. Agora, quando a gente pega esse daqui, compara com o primeiro, o que mudou? O ativo passivo, né? O passivo ele aumentou, não aumentou? Ele foi para 340. Então, o que acontece aqui? Por mais que a empresa ela compre todos os seus bens por R$200, ela venda todos os seus bens, ela receba de todos os seus clientes, mesmo assim, ainda ela não consegue pagar suas obrigações. Nisso, ela vai ficar com um valor negativo de menos 40. Então, aqui, quando ocorre essa sistemática aqui, a gente fala que esse valorzinho aqui, né? Esse bonitinho aqui, ele é o passivo a descoberto.
Aquele passivo lá, aquela situação líquida negativa. Situação negativa. Muitos falam que pode ser necessidade de capital de giro, o famoso NCG. A empresa tem que buscar capital de giro. De que forma ela poderia estar melhorando essa situação líquida negativa? O que ela poderia estar fazendo? No caso aqui, está menos 40, está R$300. O que ela poderia estar fazendo para melhorar essa situação negativa? Vamos fazer uma primeira simulação. Ela negociando com os fornecedores a longo prazo, seria uma saída? Vocês acham que seria ou não? Acho que não. Não seria uma saída, né? Não. Mas se ela comprasse um ativo imobilizado, por exemplo, ela fizesse uma compra de um ativo, fizesse uma compra para estoque, daí melhoraria esse efeito? Vocês acham ou não? Eu acho que poderia melhorar. Melhorar, né? Por quê? Porque aumentaria aqui meu passivo, né? E aumentaria aqui. Não aumentaria? Automaticamente essa situação líquida aqui ela ia sumir. Então tem algumas decisões que vocês aí na ponta vocês podem tomar para que você possa cada vez mais melhorar. Qual que é o correto? Você sempre mexer com aplicações de longo prazo. Então, um exemplo, nunca fazer aplicações de curto prazo. Então, um exemplo, que nem o crédito agora aí, o pessoal buscando crédito. Faz um crédito de longo prazo. Até lá você vai conseguir gerar recurso para poder pagar isso. Para poder pagar. E isso automaticamente vai estar financiando aqui e vai estar financiando aqui. De forma que aqui vai estar melhorando o seu resultado. Algumas estratégias aí que eu estou dando umas dicas para vocês aí, tá? Que pode ajudar muito, né? Principalmente na parte de finanças, não sei se vocês tiveram finanças com o Christian, com o Brian. Com o Christian. Então, não sei se ele já deu essas estratégias para vocês. Então, assim, aplicações em curto e longo prazo, né? É muito melhor porque você tem mais folga, né? Tem mais tempo para você ajeitar. Geralmente, em situações dessa, que nem essa aqui, ó, essas ações aqui são muito louváveis, né? Então, a gente começa a ter um pouquinho mais de fôlego, né? E a gente começa a mexer um pouquinho mais com isso. Então, como é que fica aqui? O meu ativo aqui, ele é maior ou menor que o meu passivo? O ativo está menor. Menor. Então, se é menor, ele é esse sinalzinho aqui, ó. Que representa quem daí? A minha situação líquida negativa. Deficitária, né? Ou passiva descoberta. Tá? Daí nisso a gente fecha a segunda situação líquida. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tem algumas informações que vocês não sabiam? Né? Tá tranquilo. Tranquilo, Giovana? Sim. Sabe que vocês são o olho da turma, né? Só vocês dois estão presentes, né? Então as duas de vocês têm que esclarecer a dúvida deles também, né? Uhum. Perfeito, pessoal? Ficou claro? Acho que dá para desenvolver os exercícios lá? Tranquilo? Uhum. De boa mesmo? Sejam sinceros, hein? Por favor, porque eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês, né? Então, vamos lá então para a terceira situação, né? Para a gente poder... Tem gente que está com sono, né? Então, vou pegar aqui. A outra situação, né? A gente chama quando o ativo ele é igual ao passivo. E o próprio nome já diz, né? O conjunto de bens e direitos meu, o valor, ele é igualzinho às minhas obrigações mais a minha situação líquida. Então, ou seja, eu tenho aqui bens e direitos, mesmo valor, R$200, e minhas obrigações são R$300. Nesse caso aqui, que forma vai ficar? A gente vai lá pro Excel, né? De forma que a gente vai comparar aqui. O que mudou a segunda situação com a terceira situação, com a segunda situação? O que mudou? Comparando a segunda com a terceira, o que mudou?
Ah, tá igual. É igual. Quem que diminuiu? Aumentou. Aume- Ficou, diminuiu a obrigação, né? Obrigações. Então, a simples diminuição da obrigação do passivo, ela já mudou a situação líquida patrimonial. Quando a gente compara com o primeiro, o que aconteceu com as obrigações? Aumentaram. Aumentaram. Mas você viu que o aumento das obrigações, ela permitiu que fosse igual ao meu ativo. Uhum. Então, vocês perceberam que os elementos do balanço patrimonial, eles são bem dinâmicos, né? Eles são flexíveis. Então, todo momento eles estão girando. Fala que é a famosa dança das cadeiras, né? Então, ou seja, enquanto um está aqui, ele se permuta para cá. Da mesma forma, o que está aqui, ele se permuta para cá. Quando ocorre a permuta entre os elementos que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão percebendo que eu estou usando os mesmos valores, não estou usando os mesmos valores? Estou usando o mesmo valor para bem e direito. E você percebeu que a obrigação, o passivo ali, ele foi dando vários cenários possíveis para o patrimônio da empresa? Por quê? Por que o passivo faz isso? Porque ele é a origem de tudo. É lá que origina tudo. É lá que ele que financia o ativo. Porque se a gente tirar o passivo, tem como falar em patrimônio? Não tem como. Então, por isso que a regrinha sempre fala, passivo sempre financia o ativo. O passivo ele é a mãe de tudo. A gente não tem como negar que o balanço patrimonial ele é a mãe de todas as demais demonstrações contábeis. Porque se a gente não fizer o balanço patrimonial, a gente não consegue fazer a DRE, a gente não consegue fazer o fluxo de caixa, a gente não consegue montar um montão de conta corrente. Embora o balanço patrimonial ele seja estático, né? Ele seja estático até certo momento, que representa a situação patrimonial, mas ele tem uma comunicação muito ínfima com as demais demonstrações, principalmente na questão da velocidade. Como é que esses elementos se transformam em dinheiro? E aquilo também que gera obrigação. Então a gente tem, é muito dinâmico essa forma deles. Então o ativo e o passivo, da mesma forma, a gente vai fazer a equação. Ô, Giovana, vamos fazer o seguinte, você quer fazer aqui na minha tela o exercício? Eu vou te conceder o acesso aqui. Você quer fazer na minha tela? Por favor. Pode mexer. Ah, eu não sei mexer bem no Excel. Não tem problema. Eu vou lá, você vai somando e eu vou te falando. Tá conseguindo mexer? Aí, tá mexendo aqui já para mim. Então, qual que é o ativo? A soma de quem? Aí eu coloco aqui o Sinal de número, igual ou sinal de mais? Pode colocar. Sinal de igual ou sinal de mais, tanto faz. mas o número, né? Não, não pode ser sinal de mais mesmo, sinal de igual. Ai, Jesus. Tá dando certo aí? Isso. Quem que são os bens lá? Você vai somar bens e os de Calma aí. Bens e direitos. 200. Você viu que prático, né? Não precisa nem mexer, nem precisa explicar, né? Ai, deu certo? Será? Acho que não. Deu certinho. Então aqui, Deu certo? espera aí, 200. Vou pegar aqui para você. Mais. E O direito, né? meu mais que não tá conseguindo colocar. Bem, Isso. Dá um enter. Beleza. As obrigações agora. só 300. 300. Perfeito. Já fica menos, não? Já fica já automático já. E aí, beleza. Então o resultado deu zerado, né? Uhum. Deixa eu mexer aqui agora. Daí o que acontece? A situação aqui, o que acontece? O ativo meu, ele é totalmente igual às minhas obrigações, ao meu passivo. Então, ou seja, o que eu tenho de bens e direitos, o que eu tenho de obrigações são iguais. Então, eu tenho uma situação líquida chamada nula. Nula. Ou em equilíbrio. Equilíbrio. Isso, nulo ou equilíbrio. Agora, Giovana, já que você está com acesso aí na tela, faz para mim o balanço patrimonial aí da sua casa, por favor. Lá para cima, isso. Hã?
Liga lá. Vai ligar lá. Na coluna J, viu? Mas não tem problema, pode ser. Pode ser na coluna K, não tem problema. Ah, tá. Pode ser. Só apagar e ir para J. E aí. 300. Então, daí, ó, a diferença entre o meu ativo e o meu passivo deu zero, não deu zero? Eu preciso preencher alguma coisa aí na situação líquida? Não. Não, porque ele é nulo, zero. Não existe. Então, aqui embaixo, o que vai acontecer daí? O meu ativo, ele é igual a o meu passivo, que nada mais é que a situação líquida chamada situação líquida nula. Deficitária não. No equilíbrio. Isso, sonhando aqui. Tá? Então, aqui. Configuris do narrator janela. Foco press ion. Ser do narrator diálogo. Sendo do modo narrator. Nossa, o que eu apertei aqui? Aula de inglês também. Então, ou seja, o meu ativo, né, a soma dos meus bens e direitos, deu 300, ele é igual ao meu passivo, que nada mais é. O meu passivo aqui agora, ele não vai só abranger as obrigações, ele vai abranger quem? A situação líquida. A situação líquida agora, a gente vai chamar ela de patrimônio líquido, que é um grupo, né, que é um item que faz parte do passivo. Passivo. Isso. Então, o meu passivo nada mais é, o que ele abrange? O meu passivo ele vai abranger tanto o meu passivo circulante, que a gente vai aprender lá na situação a classificar ele, né? O meu passivo não circulante, né? E o meu patrimônio líquido. Então, o conjunto desses três elementos aqui, ele forma o meu passivo total. Tá? Muitos falam que o patrimônio líquido é chamado de um patrimônio líquido não exigível. E os elementos aqui de cima é considerado como elemento exigível. Por que exigível? Porque ele tem prazo certo para cobrar, para vencer, para pagar. Chegou o dia, você tem que pagar. Ele vence. Por que o patrimônio líquido não é exigível? Ele não é exigível enquanto a empresa ainda estiver em continuidade. Então, se a empresa estiver viva em operação, o patrimônio sempre vai ser considerado um passivo não exigível. Não exigível ainda. Quando a empresa morrer, daí sim, ele vira exigível. Por quê? Vai ser a obrigação da empresa para remunerar os sócios. A empresa vai pagar os sócios. Daí sim, ela entra em processo de extinção, liquidação, e ela muda, né, esse critério de exigibilidade. Né? Ele é um critério, eu posso dizer assim, que o critério, é passivo exigível, passivo não exigível. É um momento, quanto você define? Quanto que é exigível? É da mesma forma, eu tenho uma conta pagada aqui 30 dias. Hoje é dia 27. Quando chegar dia 27 de abril, do dia 27 de março até o dia 26 de abril, para mim ainda não exigiu ainda, mas quando chegar dia 27, eu vou ter que pagar. Ela já se torna exigida. Uma dívida tem que ser cumprida. Ela tem data para ser paga. Porque se você não pagar, ela vai incorrer em multas e juros. Tá? O patrimônio líquido da mesma forma. Os sócios vão investir na sociedade, vão investindo. Tem os momentos certos que eles podem fazer retirada da empresa do Prolabore, né? Eles podem pegar o Prolabore e reinvestir na empresa ou não retirar o Prolabore, que é muito difícil quem não retira, né? O Prolabore, porque a pessoa precisa ter o salário, precisa ter as obrigações dela, né? Mas tem alguma parte que tem que ficar na empresa. Porque se retirar tudo o Prolabore depois, o Prolabore é custo. Então, nesses momentos de sazonalidade, você acha que alguém vai estar retirando o Prolabore nesse momento de crise? Não, difícil, né? Então, nesse momento de crise, as pessoas vão segurar o Prolabore, não vão retirar o Prolabore, vão o quê? Reinventar, reinvestir a empresa. De forma que senão vai descapitalizar a empresa. Sendo que o Prolabore, ele é o custo. Então, a empresa, ela começa a sofrer um pouquinho com isso. Tá? Ok? Então, ou seja, vocês perceberam aqui que a situação líquida aqui, ela fica nula, fica em equilíbrio.
Então, ou seja, vai ter situações que vocês vão encontrar isso, tá? Vamos lá. Comparando aqui com o primeiro, beleza. Alguma dúvida, pessoal? Ficou tranquilo? Difícil? Tá tranquilo. Simples, né? Não. Maravilha. Vamos aqui então para a quarta, né? A outra situação, quando o ativo ele é igual à situação líquida. Essa situação aqui, essa quarta situação e a última, elas são situações excepcionais. Elas só ocorrem em dois momentos. Quando a empresa está em processo de criação ainda, né? Então ela só tem investimentos ainda, ela não tem nenhuma obrigação por enquanto. E a outra situação quando a empresa está em processo de extinção, que ela está liquidando todos os seus ativos, liquidando suas obrigações, e a gente encontra aí a situação aí de finalização da empresa, assim sucessivamente. Quando ocorrem essas duas situações, é muito comum a gente não falar que tem tanto passivo quanto ativo. A gente tem que saber qual que é a cadência, aí qual que é o momento que a empresa está. Então, ou seja, muitas das vezes, muitos doutrinadores, né, contabilistas, ou até administradores mesmo, quando eles falam que a situação está nessa empresa, a empresa está em nascimento. Né? Ela está basicamente seguindo aquelas diretrizes lá da teoria da árvore envenenada, que ela ainda está criando as suas ramificações, criando, né, o seu tronco, e depois ela vai começar a colher os resultados. Nisso ela vai ter que fazer as dívidas, tem que fazer as obrigações ainda, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, aqui nós temos o bens, R$200, direitos 100. Você fica mexendo aqui, Giovana? Vai mexer aqui na tela. Eu não tava conseguindo, é que eu ia tirar o volume porque minha mãe tá gritando aqui. Pronto, tirei. Pode. Eu tava procurando o meu microfone. É que eu deixei ativado aqui o controle, daí Tá. se eu for mexendo aqui na tela. Daí o que acontece? Nós temos aqui daí a equação, né? Que é os ativos, bens mais direitos, e o passivo, que são as obrigações, e a diferença. Aqui vocês vão perceber que a situação, o valor do patrimônio líquido, ele vai ter uma diferença muito grande com as outras três primeiras situações, que a gente vai começar, basicamente, a ver de que forma se comporta o patrimônio, de que forma a gente forma ele em diferentes situações. À medida que a empresa ela vai tendo várias situações, tendo vários leques, várias mudanças no seu contexto, de organização, de resultado, até mesmo de operacionalidade, o seu patrimônio vai se comportar da mesma forma, ele vai começar a seguir esse fluxo também, tá? Então, aqui no Excel, a gente vai evidenciar isso de forma bem mais clara. Então, aqui, ó, a situação líquida aqui, né? Nós temos R$200, R$100, a empresa não tem nenhuma obrigação, tá? Então, nesse caso aqui, quando o ativo é igual à situação líquida, a gente pode fazer a equação contábil aqui, fazer a soma, né? R$300 e aqui, como a empresa não tem nenhuma obrigação, R$300. O que acontece nesse caso? Só pela análise visual desses dois itens aqui, né? Vou até churar essa parte aqui para vocês verem, né? Deixar bem churado aqui essa parte, só para vocês saberem, né? Esses aqui são um ponto de atenção. Então, quando vocês veem uma empresa que só tem esses dois itens aqui, né? Só tem o ativo, na verdade, né? E não tem nada no passivo, né? A gente sempre fala que essa empresa ela está em processo de criação, de formalização. Não há ainda, né, obrigações assumidas com terceiros. Assumidas com terceiros. Nisso, né, a gente não tem como afirmar
Qual a sua real situação líquida? Porque vocês concordam comigo, se ela está em formação ainda, ela teve outros eventos, outras coisas ainda que ela está se formando? Não. Por quê? A única operação que ela vai ter o esforço dos sócios, que é através do capital, né? Esse capital ele pode ser decomposto tanto em dinheiro, pode ser decomposto tanto em conta corrente, em saldo, em aplicações. Ele pode ser decomposto em ativos, tanto em ativo mobilizado, ativo circulante. Então, se o cara tiver um simples fusquinha, eu só tenho fusquinha para abrir empresa, eu vou dar isso. Se ele der o fusquinha vale R$200, ativo de exemplo, né? Isso para ele já é um investimento já no ativo. De forma que ele não teve, quando ele cede para a empresa esse ativo, ele não tem uma obrigação assumida por enquanto. Porque a empresa ainda não começou a andar com suas próprias pernas. Quando ela começar o primeiro mês, o segundo mês, andar com suas próprias pernas, aí sim a gente vai ter uma mutação do patrimônio líquido e a gente vai começar a apurar realmente o resultado. Nesse momento aqui, a gente não tem como a gente falar se ela vai ter lucro ou prejuízo, porque ela está em processo de criação ainda, processo de nascimento. Então, ela sempre vai ter os elementos, somente o elemento do ativo formado. E a situação líquida aqui vai ser sempre igual ao seu ativo. Professor, mas como vai ficar isso no balanço? Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar R$200, né? Os R$100 que vocês vão classificar, né? Aqui vocês percebem que a empresa não tem nada, né? Está zerado, não tem? Uhum. Então, a convenção contábil, né, da prudência, o que ela determina? O que é essa convenção? Um balanço patrimonial, numa equação do patrimônio, o administrador ou o gestor ou a contabilidade como em si, ela sempre tem que ter um critério conservador no balanço de sempre atribuir valores ou elementos do passivo quando a empresa não tiver. Então, ou seja, nesse caso a empresa não tem. Mas como o balanço patrimonial ele é uma equação, ele é uma balança de igualdade, não adianta nada o ativo ficar pendengando para um lado e o passivo ficar neutro. Não tem como ele ficar neutro. Ele tem que ficar de forma igual. Por mera convenção, o que a gente faz? A gente pega, atribui a esse total do ativo, né? Atribui esse total do ativo, essa parte churada aqui, a gente atribui aqui para a situação líquida. A gente só faz uma mera atribuição. Aqui o que vai ficar evidente aqui para nós, se a empresa está em constituição ou não, vai ser a fórmula, na qual o valor aqui vai estar zerado, e aqui na parte de classificação também, que ele vai estar zerado, essa parte churada aqui. Tá? Quando a gente, visualmente, a gente enxergar essa forma aqui, e essa forma aqui na equação, ou no ativo civil, que tem um valor e o passivo não tem, opa, essa empresa está em processo de criação. Então, lá no balanço patrimonial, vocês vão ter que fazer esse mecanismo, né, de transferir o valor para a situação líquida. Sempre do total do ativo. Perfeito? Perfeito. Tranquilo? Uma parte ficou clara? O que ficou em dúvida? Então, assim, um exemplo. Se o balanço ficasse assim, estaria certo também ou não? Não, porque tem que ficar... Tem que ficar igual. Mas quando você olhar a primeira vez assim, você já vai saber que situação que ocorreu. Não vai saber? Já está em processo de criação. Se ela puxa, está em processo de criação, então não vai ter obrigações. Então, o que você faz? Você vai lá e adota o valor do ativo para ela. Você pega, só faz o zeramento aqui para o passivo. E, claro, você vai descrever embaixo, né, em processo de criação. Você vai saber que situação que é essa empresa já. Tá? Essas situações são excepcionais, pessoal, mas tem hora que você encontra uns balanços, umas demonstrações contábeis, né? Principalmente aquelas que são novas no mercado, né? Começando, né? Comecei a operação de 28. Fechei o mês de janeiro. Você vai ver lá, não tem quase nada no balanço. Daí, no outro mês, puxa, mas por que não tem nada no primeiro? No segundo ela tem alguma coisa. Depois no segundo, terceiro e quarto, começa a ter várias coisas, começa a surgir. Por quê?
tudo começa do esforço de alguém. Então, o sócio foi lá, ele entrou com seu capital, investiu na empresa e colocou. Quando ele fez isso, ele já investiu no ativo. E a empresa começa a agir com suas pernas. Começa a agir com andar com suas próprias pernas e começa a ter os eventos contra isso. Então, nesse caso aqui, quando o nosso ativo aqui, né, ele for, no caso aqui, ele sempre for maior, sempre for maior que o nosso passivo, sempre for maior que o nosso passivo. E esse passivo aqui já muda um pouquinho o contexto. Esse passivo, ele for igual a 0, aqui vou deixar em texto, porque senão o Excel não vai aceitar. Ele for igual a 0. Ele for igual a 0, aí a nossa situação líquida aqui nem tem, a gente nem pode falar em situação líquida. A gente vai falar que empresa em processo de criação. Tá? Eu fiz de forma de cálculo para vocês, fiz a equação, depois fiz de forma gráfica, e depois fiz de forma gráfica aqui o final para vocês entenderem, tá? Porque daí olhando vocês vão ter que entender, puxa, ele fez aqui, aqui, assim, assim. E aqui embaixo eu coloco as observações para ficar mais fácil para vocês também, tá? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Ou alguma curiosidade? Tranquilo. Tranquilo? Giovana, Linéia, demais aí também. Boa, né? Tranquilo. Percebeu que a quarta situação com a primeira, o que muda? Com a segunda e com a terceira? É que não tem passivo. Quando somente tem ativo e não tem nada de passivo, a empresa está em processo de criação. Ela está lá no início da sua vida ainda, então ela não vai ter nada de obrigações mesmo. E não tem o que a gente falar em termos de situação líquida. Tá? Ok? Essa diferença que a gente encontra aqui vai ser o valor que a gente vai apropriar para a situação líquida. É aquilo que eu fiz aqui, né? Jogando aqui na setinha, né? O que eu fiz? Eu peguei, só joguei o valor aqui para cá. Tá? Então, eu só apropriei aqui para a situação líquida. Perfeito, pessoal? Nenhuma dúvida? Está muito rápido? Está muito devagar? Não, tá bem tranquilo. Tranquilo? Então, assim, quem não assistiu a aula hoje, né, vai ver eu explicando o vídeo lá, né? Se tiver alguma dúvida, vai ter que perguntar individualmente aí certinho, tá bom? Vamos para o último agora, né? Aí já encerra a aula, né? Quando a situação líquida é igual ao passivo. Essa situação aqui é o inverso da anterior. Se a empresa, na outro cenário, ela está em criação, aqui ela está em processo de descontinuidade, ela está em processo de extinção. Vocês podem perceber que a empresa ela não tem ativo, né? Ela só tem as obrigações. Um exemplo, a empresa ela fechou todas as portas, ela só vai pagar os funcionários que tem lá e encerrou suas atividades, ou pagar suas obrigações tributárias, ou pagar algumas das suas despesas que faltam. Quando tem tipicamente essa situação aqui, ela só tem passivo e não tem ativo. Quando ocorre essa situação líquida, que é igual ao passivo, a gente fala que essa empresa está em processo de descontinuidade. Da mesma forma, vai acontecer lá quando a gente jogar para o Excel também, daí como é que vai ser a sistemática. Então aqui. Vocês estão vendo a minha tela certinho no Excel? Estão vendo? Certinho. Então aqui, ó, percebeu aqui, ó, a quinta situação aqui, né? Ela não tem bens, não tem direitos, ela só tem o quê? Obrigação. Obrigações. Então, eu vou churar essa parte aqui, né? Ela só tem o quê? Passivo.
E quando você compara com o anterior, né? O que o anterior tem? O anterior só tem ativo. Ativo. A outra Bens e direito. só tem ativo. E não tem passivo. Passivo não tem, né? E na última situação, o que a empresa tem? Ela tem só passivo. Ativo ela não tem nada. Então, subentende que a empresa já vendeu todos os seus bens, já liquidou todos os seus estoques, já não tem nenhum bem, já vendeu todo o seu ativo imobilizado, já vendeu todas as mercadorias, já recebeu de todos os clientes, já zerou tudo. Ela só tem uma obrigação só a pagar. Pagou sua obrigação, ela está em processo de continuidade. Mas mesmo assim a gente faz a equação contábil. Ativo vai ter alguma coisa? Não vai ter? Não. Nada. E o passivo aqui? Vai ter só R$200. R$200. Isso. Então, o que vai acontecer da mesma forma? Aqui, nós não teremos uma situação líquida também. Pois a empresa está em descontinuidade. Então, a empresa, a gente pode até usar um jargão popular, a empresa está fechando, né? Fechando as portas. Encerrando suas atividades. Então, aqui não há o que falar, né? O que falar em resultado. Tá? Linéia, quer fazer aqui o balanço? É que eu tô no celular, eu acho que vai ser ruim. Ah, está no celular, é? Ah, tá. Meu marido fica com o computador durante a semana. Ah, tá. Não tem problema. Eu tô no celular. Não tem problema. Tá um pouquinho. Não tem problema. Então, como vai ficar aqui o ativo, né? Vai ficar 0. O balanço 0. Vou somar, vai ficar 0 aqui, né? E obrigações vai ter o quê? Vai ter só 200. Então, aqui, a gente olhando visualmente aqui para esse balanço, né? A gente vê que a parte churada aqui, né? Churar bem essa parte aqui, né? A gente fala que o passivo a empresa só tem passivo. E ativo, né? Ela não tem nada. Então, ou seja, quando a gente olha visualmente assim, a gente só bate o olho e olha para ela, né? A gente só olha para ela, a gente fala que essa empresa ela está em processo, né, de extinção. Possivelmente essas obrigações aqui vai liquidar os sócios. Liquidou os sócios, fica 0. Morreu a empresa, não tem mais nada. Tá? Então, ou seja, ela pode ficar dessa forma, né? Mas a gente pode, para não fechar, para não ficar a situação líquida, o balanço desconexo com o ativo, por mera convenção, a gente apropria essa diferença de R$200, né? A gente apropria para o ativo, né? De forma negativa, de acordo com a convenção contábil daí. Então, o que vai acontecer? Nisso, a gente vai pegar e vai jogar. Como aqui está classificado, né, bem direito, a gente coloca aqui no total. R$200 aqui. Pequenininha acordou. Daí, ó, aplica os R$200 aqui no ativo, né? No qual aqui ele está positivo. Quando a gente faz esse mecanismo de extinção jogando para o ativo, ele vai com um aspecto negativo na visão da doutrina. Por quê? O ativo ele é sempre um elemento positivo, não é? Sempre um elemento positivo. Quando ocorre essa situação no balanço patrimonial, há uma inversão de sinal. O passivo fica positivo com a obrigação e se extingue, né, com um aspecto negativo no ativo. De forma que, tanto um como o outro, o R$200 com menos R$200, ele vai sempre fechar em 0. Nisso,
a empresa, o balanço daí ele já fica, na visão deles, já fica morto, né? Totalmente zerado. São pequenos detalhes, né? Vocês perceberam que lá no anterior a gente apropria de uma forma e na última situação aqui a apropriação é feita de forma inversa, né? O que inverte, na verdade, são os grupos, né? Então, se a gente trabalha com o ativo lá na situação de criação, na situação de extinção a gente trabalha com o passivo. Da mesma forma, lá o ativo, ele é aplicação. Na situação de extinção, ele é origem. E a origem acaba fechando nela, acaba aqui matando a aplicação do ativo. Então, pessoal, essas situações aqui, ela só vai ocorrer, né, quando ocorrer somente essas duas situações. Então, quando o ativo ele for igual, deixa eu mexer de novo aqui, né? Quando o ativo se vai aqui. Pegar e copiar aqui. Quando o ativo aqui ele for igual a 0, e o meu passivo aqui, ele for maior que 0. Nisso não há do que a gente falar na situação líquida. Não existe situação líquida. A gente fala que a empresa está em processo de Descontinuidade. Tá? Então, a situação 4 e a situação 5 elas são excepcionais. Só surgem no momento que ocorrem essas situações. Passadas as situações, a gente vai ter sempre a primeira situação, que é o ativo maior que o passivo, o ativo menor que o passivo e o ativo igual ao passivo, situação nula. Tá? Para fechar aqui, pessoal, como que vai ficar a equação do patrimônio? Vai ficar, qual vai ser a primeira forma? Bens mais direitos menos obrigações. Né? Que nessa fórmula eu vou encontrar quem? A situação líquida. Então a situação líquida nada mais é do que igual a quem? O meu ativo menos passivo. Ou vice-versa. Ativo menos passivo é igual à situação líquida. Perceberam que a essência da nomenclatura é a mesma? É a mesma. Eu estou falando da mesma coisa. Estou falando da mesma coisa, da mesma sistemática, mas a essência é a mesma. Da mesma forma, eu poderia estar falando assim. Patrimônio líquido nada mais é que o meu ativo menos meu passivo. E assim sucessivamente. Professor, eu uso qualquer uma dessas fórmulas, né, basicamente. Você está falando sempre da mesma situação? Sempre da mesma questão, é uma situação líquida. A mais usual, o pessoal utiliza... Baixa um pouquinho, por favor. O pequenininho aumentou o telefone do celular sozinho. Equação, situação líquida, as mais usuais são essas três aqui. Tá? Então, necessariamente, elas são a que representa a equação do patrimônio. Aqui no slide de vocês, acho que eu trouxe alguma coisa, não sei se eu deixei mais alguma coisa aqui. Trouxe aqui também. Outra equação, essa forma também. O ativo, que é igual ao passivo, mais situação líquida. Que também pode ser a outra fórmula também. Então, ou seja, a gente pode colocar aqui, né, nosso ativo, que é igual ao passivo, mais situação líquida. Tá? De qualquer forma, fazendo tanto da primeira forma como essa,
ou essa daqui ou essa daqui, a essência vai dar a mesma, tá? Para vocês terem uma ideia, como que a gente vai poder... Vamos fazer na primeira aqui, ó. O meu ativo, que é igual o meu passivo mais situação líquida. Então, o meu ativo, qual o valor que deu o meu ativo? Deu de R$300. O meu passivo deu 180 mais 120. Não deu igualdade aqui, os dois? Não ficou iguais? Deu. Uhum. Entendeu? Da mesma forma, professor, não tenho, eu poderia pegar essa fórmula que eu coloquei aqui, ó, a equação do patrimônio, e traduzir nessa fórmula, estaria certo também? Também estaria. Poderia traduzir nessa forma? Também estaria certo. Traduzir nessa daqui também, ó. Ou traduzir também nessa. Acho que isso aqui é igual, né? Qualquer uma dessas formas, a essência e o valor vai dar mesmo. Quando você não tem os elementos, você vai ter que calcular daí, tá? Nesse caso aqui tá tudo calculado, né? Ficou mais fácil, né? Então, o caminho mais fácil seria esse, mas à medida que vocês vão evoluir na disciplina, que eu espero que vocês estejam tranquilos, né? Automaticamente vocês já vão estar desenvolvendo por si só já o mecanismo dessas fórmulas, tá? Só compreendeu a essência do que é ativo e passivo e de que forma que isso aqui soma dentro lá do balanço patrimonial, tá? Pessoal, a aula de hoje, né, tem essa parte aqui, o patrimônio líquido, para a gente poder finalizar, né? O patrimônio líquido é o quarto grupo dos elementos. Então, a gente estudou lá o ativo e o passivo. Ativo e passivo. E a gente vai estudar agora, a gente tem o patrimônio líquido. Então, se o patrimônio líquido, ele vai muito de encontro com a situação líquida que a gente estudou. A situação líquida é muito mais aplicado às pequenas empresas, micro e pequenas empresas, ao MEI. E o patrimônio líquido são aplicados para aquelas empresas que têm uma contabilidade formal, uma contabilidade societária. No caso, as EPPs, as sociedades limitadas, sociedades anônimas. Dentro do patrimônio líquido, a gente vai ter várias contas. A gente vai ter o capital, que vai ter o capital subscrito, o capital a subscrever. Subscrito a subscrever, ele vem do grego, significa algo prometido. Capital subscrito é capital prometido, é o capital idealizado. Capital, basicamente, é posto à disposição, basicamente. A subscrever, ele denota a ação ainda desse capital, quando que ele vai ser feito, quando que vai ser pactuado, efetuado, registrado esse capital. Nós temos as reservas, né? São parcelas, são alguns itens também que nós temos também. Temos os lucros e prejuízos acumulados. Aqui eu trago a explicação para vocês, basicamente. As reservas são parcelas do lucro apuradas que ficam retidas, ficam dentro da empresa. E elas só são liberadas para determinados alguns fins. Nós temos as reservas legais, nós temos as reservas estatutárias, nós temos as reservas acionárias, e nós temos as reservas de coparticipação. Algumas reservas, o fisco, no caso na figura da União, ele sempre determina que a empresa ela deixe pelo menos 15% do seu resultado dentro da empresa, como se fosse uma margem de segurança mínima. Caso a empresa venha se descapitalizar, ela possa utilizar a reserva para cobrir possíveis insuficiências do capital. Tem algumas reservas que são estratégicas. Tem reservas, por exemplo, que são facultativas. Muitas empresas, por exemplo, distribuem lucro para cada acionista a cada 6 meses, ou a cada 3 meses. Isso fica muito atrelado ao estatuto social, né, se for uma sociedade anônima, ou ao contrato social. Tem muitas pequenas empresas, por exemplo, que têm sociedade, né, com 1 ou 2, 3, 4 sócios, que estabelece, por exemplo, uma fatia, uma reserva distribuída em forma de lucro para eles, em forma de bonificação pelo resultado, alguma coisa dessa forma. Alguns utilizam a reserva para fazer investimento, principalmente em ativo imobilizado. Compra de maquinário, compra de implementos, compra de ferramentas, principalmente aquilo que vai ser utilizado no longo prazo, que não seja circulante. Ok? Daí nós temos, e por último, os lucros e prejuízos acumulados. Na lei, lá na mudança da lei das SAs, lá em 2008,
pela a Lei 11.638 de 2007, pela medida provisória 11.941, só existia a palavra lucro no balanço patrimonial. Com a mudança da lei, houve também a criação da palavra prejuízos acumulados. O lucro é o resultado positivo, né, no qual você pega lá pelo regime de competência todas as suas receitas, menos os seus custos, menos as suas despesas, dependendo do tipo do critério que a empresa faz a alocação dos seus custos, se é um critério por absorção, por custeio variável, por custo fixo, se é um custo misto, depende do seu critério. Aquilo que é gerencial e aquilo que é fiscal. Então, ou seja, para atender o fisco, é o próprio regime tributário que a empresa paga, né, que ela apura o seu regime, seja o lucro real, o lucro presumido, ou simples nacional, ou lucro arbitrado. Mas tem algumas grandes empresas que elas fazem também o resultado gerencial. Daí sim utiliza esses critérios de acumulação de custos que o fisco não aceita, porque ele gera menos arrecadação tributária. O fisco sempre olha para aquilo que gera mais valor para ser arrecadado para ele, não aquilo que é gerencial. Muitas vezes a empresa tem um resultado muito menor, um lucro muito menor, o fisco quer que a empresa tenha um lucro maior. Nisso ele estabelece lá no regulamento do imposto de renda, ou do IPI, ou de outros impostos, algumas adições e umas exclusões que o fisco considera no resultado e desconsidera, a fim mesmo de onerar a empresa, de prejudicá-la internamente, nessa visão que eu enxergo. Então, por isso tem muita essa figura de lucro e prejuízo acumulado, porque muitas das vezes a empresa ela tem um mês que ela não fechou legal, seu resultado, muitas vezes fechou ruim, e dessa forma ela vai ter que se demonstrar no balanço ou como lucro acumulado ou como prejuízo acumulado. Ela vai ter que descrever isso no balanço e demonstrar o cálculo também, como que ela chegou nesse resultado. Tá? Por isso que é bom, sempre eu falo assim, para toda qualquer empresa, né? Por mais que seja pequenininha, ela ter um controle, ter uma DRE gerencial, na qual ela considera tudo aquilo que é variável, que varia conforme a produção, conforme a quantidade, né? Aquilo que é fixo, que independente do volume, se você vendeu mais, se produziu menos, você vai ter que pagar. Ou aquilo também que tem uma parcela variável e tem uma parcela fixa. Então, tem essa noção de classificação, ela tem que estar muito evidente para qualquer negócio. Muitas vezes a modelagem do negócio ela não permite isso. Então, isso é a maior dificuldade das pessoas em saber, até mesmo montar um preço de markup, né? Se vocês quiserem, eu tenho uma planilha aqui que faz cálculo de preço de venda, tá? Ela faz o markup gerencial e o markup ideal. E também tem uma DRE de fluxo de caixa também, que ajuda a ter clareza, até mesmo para quem precisa de controle, né? Nas suas finanças pessoais ou empresarial, ela ajuda muito. Eu vou até postar isso para vocês no grupo, tá? Caso vocês quiserem usar. É uma planilha bem simplesinha, ela é adaptada do Sebrae, mas assim, ela é bem uma linguagem bem simples. Então qualquer pessoa consegue usar. Então, e ela vai muito de encontro ao que está aqui na disciplina, no conteúdo da sala de hoje. Então, encontrar o resultado, encontrar se teve lucro, não teve, de que forma esse lucro está comunicando também com o meu fluxo de caixa. Porque o lucro dentro da contabilidade é totalmente diferente da entrada e saída de caixa. A pessoa está dando lucro, significa que está dando lucro, está positivo, mas o seu caixa, muitas vezes, ele tem uma velocidade muito maior que o balanço patrimonial. Porque o balanço patrimonial é estático, o seu fluxo de caixa ele é volátil, ele gira a todo momento. Então, você tendo essas duas ferramentas, gerencial e aqui para atender o físico e para atender o seu negócio, ele fica muito mais fácil para a gente entender o conceito de patrimônio líquido. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Vocês estão cansados já? Só estou encerrando, tá bom? É o último slide, prometo. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Ficou mais fácil dessa forma? O que vocês acharam? Tranquilo, sim. Mais fácil, né? Ficou bem tranquilo. Ficou. Sim. Beleza. Ficou bem tranquilo. Deu para entender bem, né? Então é isso, pessoal. Eu encerro a aula aqui, tá? Eu agradeço aqui a presença de vocês. Eu vou divulgar esse vídeo lá no YouTube, né? Um link privado, ninguém vai ver, para ficar tranquilo, ninguém vai ver o rosto lá de vocês, só quem tiver acesso ao link, tá? Vou compartilhar lá no Loom também. Vou mandar no grupo da sala, certinho. Eu vou pedir para vocês, para os demais, vai ter um relatório de pesquisa e satisfação da minha aula. Sejam o mais sinceros possível, pode tascar a caneta lá, criticar bastante.
tá? Melhorar mesmo, tá? Vai ser uma adaptação para os colegas e ver o que é melhor para vocês, tá? Todas as aulas, essas partes de cálculo, eu vou fazer dessa forma com vocês no Excel, tá? Quem quiser adaptar alguma coisa aí para o negócio de vocês, se é como a Giovana tem uma empresa, né, Giovana? De salgados, se quiser adaptar alguma coisa, você pode usar. Tem as ferramentas que eu vou disponibilizar também aqui no e-mail também, a DRE, o fluxo de caixa, o markup. Caso você queira utilizar, também você pode adaptar. Fica bem mais fácil. Começa a ter uma clareza, né? Muitas vezes não enxerga isso no todo, né? Pelo menos fica mais fácil daí. Beleza? Então, é isso, pessoal. Deixa essa frase para vocês aí. Agradeço aí. Ótima noite para vocês. Tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.